Abra sua Bíblia no Salmo 23. Ou ligue sua Bíblia no Salmo 23. É muito bom estar com você nessa noite, querido. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, essa é a tua palavra. Pai, há um desejo do teu coração, Senhor, a falar ao nosso coração neste lugar. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, cele, Deus, este lugar com a tua presença. Pai, nós repreendemos todo o ataque do inimigo tentando roubar a tua palavra do coração dos teus filhos nessa noite. Te pedimos, Deus, mentes cativas ao trono da tua obediência, para que o teu poder se manifeste sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Aleluia. Glória a Deus, querido. É muito bom falar das maravilhas de Deus. É muito bom quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. É muito bom a gente, com o tempo de caminhada, a gente já vai vivendo as expectativas e o cuidado de Deus. Ontem eu recebi um grande presente do Senhor. Depois de 20 anos de oração, meu irmão desceu às águas para a glória de Deus. Foram 20 anos orando, querido. Passou rapidinho. Passou rapidinho. Mas quando eu estive lá naquele momento que eu pude ver a promessa se cumprindo, que eu pude ver o poder de Deus manifesto no coração do meu irmão. Porque sabe aquela pessoa que você olha, que você pensa que aquela dali, não, aquela dali não sei. Sabe quando você olha assim, que eu olhava para o meu irmão, eu olhava assim, eu dizia assim, não sei, meu irmão, não sei. Mas eu cria na promessa. Eu cria na promessa. Meu irmão todo grandão, caminhando por caminhos bons, porque era um homem de Deus, honesto, trabalhador. Mas ela é uma pessoa que achava que não tinha necessidade de Jesus, porque ele era bom. E aí Deus fez uma grande obra. Quando eu vi o meu irmão ontem, entrando naquela piscina com o coração totalmente quebrantado pelo Espírito Santo, chorando como um menino. Chorando como um menino. Falei assim, Deus, muito obrigado. Porque eu tenho essa promessa e vejo ela se cumprindo todos os dias. Em outubro eu tive a honra e o privilégio de batizar minha avó. Não foi eu que batizei, mas foi para a honra e para a glória do Senhor. Ainda não estava pronta para isso. Mas eu pude ver minha avó com 92 anos aceitando a Jesus e batizando nas águas. Depois meu irmão. E isso é motivo de muita alegria, porque eu sei que o inferno tinha planos contra a vida dele, mas eu sei que o meu rei, que vive e reina para todo sempre, tinha os planos e os propósitos. E Deus os cumpriu. E eu quero falar com você nessa noite dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus. Eu quero falar com você um pouco sobre Davi. Davi foi o autor do Salmo 23. Um salmo que quando a gente lê, ele traz conforto nos tempos atuais.
Porque nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós estamos vivendo um tempo de um grande e crescente número de violência. Nós falamos de morte, nós falamos de invasão, nós falamos de pandemia, nós falamos de cepas do Covid, cada período é uma diferente. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas assim disse a palavra do Senhor que nós viveríamos. São pessoas espantadas, são pessoas assoladas, são pessoas deprimidas, com dificuldades de sair de casa. São pessoas que estão esmorecendo, são pessoas que estão perdendo a fé. Mas dentre a nossa comunidade, dentre a sociedade que vivemos, existe um povo. Existe um povo, querido, que esse não teme o mal noturno e nem teme a seta que voa de dia. Existe um povo, querido, que não teme. Um povo onde 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas na vida deste povo ele não vai ser atingido, porque é um povo que tem a convicção do Deus que ele serve, do poder de Deus que é manifesta neste lugar. Querido, até a nossa visão da morte muda, quando a gente entende e crê os propósitos de Deus. No nosso meio, até quando morre alguém, há uma visão diferente, há um entendimento diferente, porque a gente entende que chega um tempo que o filho precisa voltar para casa. Mas eu fico pensando no coração dessas pessoas, no meio dessa catástrofe toda, desse bombardeio de informações, dessa gripe que está bombardeando a população, desses hospitais que estão lotados, no meio desse caos total. Se não for o Senhor, se não for Ele que vai nos trazer descanso, conforto e paz, quem será? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, que nós estamos reunidos. É por isso que nós estamos adorando. Porque as perspectivas do mundo não são as mesmas perspectivas que nós temos em Deus. Eu não temerei a morte, porque eu sei que o filho volta para casa. Eu não temerei a enfermidade, porque eu tenho a convicção, porque eu sirvo a um Deus que cura, porque curou o meu filho de uma forma sobrenatural. Eu não temo esse tempo, porque eu creio a um Deus que liberta, porque produziu libertação na minha vida e na minha família. Então eu creio a um Deus que liberta. Há uma perspectiva diferente quando a gente está inserido no reino de Deus. Há uma visão nova. O nosso olhar, o nosso entendimento se faz outro. E quando a gente lê o Salmo 23, a gente entende que mesmo sendo escrito aí há anos, mais de 2.000, 3.000 anos atrás, vamos dizer assim, mesmo sendo escrito num período de tempo tão distante, o nosso Deus se revela e se faz novo neste momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente ouve muitas pessoas falando como se fosse um jargão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entendo que quando a gente fala que o Senhor é o meu pastor, nós estamos trazendo Ele para próximo de nós. Há uma intimidade revelada. O Senhor é o meu pastor. Há uma intimidade declarada. E assim foi com Davi. Eu fico pensando, quando Davi, ainda menino, foi escolhido para servir o Senhor. Lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 10, o povo escolhe Saul como rei. Deus queria um povo particularmente seu. Quando Deus escolhe Abraão para ser o pai das nações, era porque Ele queria um povo que fosse propriedade dEle, um povo exclusivo dEle. E os anos foram se passando, o povo vivia milagres, conhecia o poder de Deus. Deus se revelava de uma forma surpreendente, porque quando você lê o Antigo Testamento, você vê o revelar de Deus para o povo, o revelar de Deus para as nações. Deus se revela como grande eu sou.
ele age de maneira a se apresentar, a se revelar, a se mostrar para aquele povo. Mas o povo conhecia o Senhor. Mas eles queriam viver como as outras nações, eles queriam um rei. Eles não queriam que o Deus de Israel fosse o rei dos reis da vida deles. Não, eles queriam um homem, eles queriam uma figura humana para governar sobre a nação. E aí, querido, nesse processo, ainda hoje, muitas vezes nós nos perdemos. Porque nós esquecemos que nós temos um Deus que é fiel, que é todo poderoso sobre nossas vidas, que nós esquecemos que somos filhos amados de um Pai que nos ama. E muitas vezes nós cremos nas perspectivas humanas, na visão do mundo. Nós abrimos mão do que cremos e negociamos a nossa fé. Deixamos de andar em novidades de vida para agradar pessoas, para agradar em determinados locais. Nós começamos a negociar, porque para nós não basta ter uma fé viva e eficaz, não basta viver os milagres. Nós precisamos abrir mão das nossas perspectivas, nós precisamos usar a força do nosso braço, o poder da nossa mão. Precisamos nos basear numa autoridade que é nossa, humanamente nossa. Esquecemos os desígnios de Deus. E ali em 1 Samuel, lá no capítulo 10, o povo escolhe Saul como rei. E Saul, humanamente escolhido, certamente vai falhar. E Saul faz aquilo que não agrada ao coração do Senhor. E Deus manda Samuel pegar uma botija de azeite, pegar o seu burrinho e ir a um lugar que ele iria mostrar. E lá estava Davi, o menor dos filhos, o rejeitado entre os irmãos, o menor da sua casa, o pastor de ovelhas, aquele que ninguém dava credibilidade. E Samuel unge Davi como rei. Mas Davi, no seu coração, ele havia sido treinado nas adversidades que Davi passava. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, em nome de Jesus, que toda a luta, toda a adversidade que você tem passado e vivido nesse tempo é o seu treinamento, é o seu forjar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma armadura específica para você. Deus tem um revestimento de autoridade a derramar sobre a sua vida. A perspectiva de Deus ao seu respeito é única, é particular. Unção é inegociável no reino dos céus. Não tem como eu negociar aquilo que eu recebi do Senhor. Eu não posso te transmitir. Eu não posso passar aquilo que é meu para você, porque a unção é algo inegociável. Então, se a unção é inegociável, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado a realizar. Há um destino profético a ser cumprido desde o ventre da sua mãe. É necessário um forjar de Deus. Você vai ser forjado, você vai ser moldado, você vai ser tratado, você irá passar pelo fogo, você irá passar por deserto, você irá subir vales, mas Deus, Ele é contigo em todo tratar. Porque quando Davi estava cuidando do rebanho sozinho, Deus estava o instruindo a usar a sua funda. Eu fico a imaginar Davi sentado tomando conta do seu rebanho, rodando a sua funda e lançando pedrinhas, tentando mirar numa árvore e tentando acertar as pedrinhas. Quando que naquele momento ele iria entender que ele iria ser usado por Deus para derrubar Golias? Mas havia um forjar de Deus ali, existia um tratar. Deus estava preparando Davi no desprezo, na adversidade, no isolamento, no esquecimento, seja lá onde você está sendo tratado, o Espírito Santo, Ele está com você nesse forjar.
E quando você romper por esse caminho, querido, ninguém te segura, porque a autoridade é um princípio espiritual. Porque aquele que passa pelo processo e vence é usado por Deus com autoridade e ousadia. Eu me lembro que eu passei por muitos processos no meu casamento. Muitos no Senhor. No meu trabalho, qualquer problema relacionado a casamento é para mim que chega. Há um princípio espiritual. Há uma autoridade derramada. O grande problema é que nós muitas vezes negociamos aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos pegar atalhos, reduzir o caminho. Nós não queremos vencer os processos no Senhor, porque vencer processo no Senhor exige espera, exige resignação, exige obediência. Imagine Davi. Saul por tantas vezes tentou matar Davi. Davi por tantas vezes teve Saul em suas mãos. Mas havia ali a obediência a princípios. Davi obedecia a princípios. E isso, muitas vezes, nos separa dos processos, porque nós não queremos obedecer princípios. O sapato aperta, a gente quer logo arrancar. A gente não quer esperar o processo ser concluído, não. E aí nós começamos a pular etapas. Pular etapas, pular etapas, andar em círculos e permanecemos sempre no mesmo lugar. Quando a gente fala de Davi, a gente fala de um jovem que foi escolhido para reinar e que fez toda a diferença na vida de uma nação. Ele sabia disso? Não. Ele não sabia que o propósito seria esse. Acredito que Davi não sabia que o seu nome seria registrado nas Santas Escrituras. Ele não sabia que hoje ele seria um referencial de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito que Deus tem para você? Será que você está disposto a vencer os processos? E será que você está disposto a esperar as respostas no Senhor? Ou será que você é aquele que começa a pular as etapas, a cortar caminhos, a procurar atalhos? Aquele que não se deixa curar, aquele que não se deixa ser tratado. Quando Davi escreve o Salmo 23, historicamente falando, a gente não tem como provar, mas historicamente ele estava cercado por inimigos num oásis. Davi estava ali cercado, escondido. E esse salmo é gerado no coração de Davi, porque o coração de Davi era grato ao Senhor em meio às adversidades. E aí ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que você é capaz de declarar isso em meio à luta? Será que você é capaz de declarar isso em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à angústia? Porque escrever o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, com toda a provisão e cuidado aos seus olhos ali visto. É fácil. Mas Davi, ele não sabia se ele iria sair vivo daquela situação, mas ainda assim ele declara que o Senhor era o pastor dele, que nada faltaria. E quando ele declara isso, querido, que o Senhor é o pastor dele, quando ele fala com a intimidade, o Senhor é o meu pastor, eu estou declarando que eu confio no cuidado que o meu pastor tem sobre a minha vida. Eu confio. É a certeza que eu tenho, que o meu pastor tem a responsabilidade de cuidar de mim em todas as circunstâncias e as adversidades. E é isso que nós precisamos. Só vive milagre aquele que tem a convicção no meio de toda a adversidade. Ele precisa ter certeza. Uma vez me disseram assim: Gláucia, você quer viver milagres? Eu quero. Gláucia, você quer ver um morto ressuscitar? Quero.
Glaucia, você quer ver doentes serem curados? Quero. Aí me disseram assim, mas para você ver um morto ressuscitar, precisa ter um morto. Para você ver alguém ser curado, precisa existir a enfermidade. Então, querido, existem processos que nós temos que passar para que a gente veja o agir e o operar de Deus de uma forma extraordinária, porque o seu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa. E Davi, ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou cercado de inimigos, nada vai faltar. Eles querem me matar, mas nada vai faltar. Eu não sei se vou sair vivo daqui, mas nada vai faltar, porque o meu pastor está aqui. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele quer trazer sobre a sua vida descanso. Quando você confia, mesmo na adversidade, Ele vai produzir o descanso para a sua alma. Quantos questionamentos, quantas dúvidas, mas Ele é o teu descanso. Ele quer te guiar para esse caminho, Ele quer te conduzir. Refrigera a minha alma, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Refrigério, descanso, só vive aquele que confia. Não existe refrigério para aquele que não confia. O confiar em Deus, eu acredito que o confiar em Deus é uma das bases mais difíceis da fé. Porque confiar quando tudo está bem é fácil. Mas existem situações que a gente precisa confiar, que não estão no controle da nossa situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Existia um lugar lá em Jerusalém, que era chamado o Vale da Sombra e da Morte, onde os pastores levavam as suas ovelhas. E quando eles guiavam as suas ovelhas, do lado tinha um precipício. Elas poderiam cair ali. E os pastores, eles iam puxando com seu cajado as ovelhas, para que elas não fossem caindo pelo despenhadeiro. E eles conduziam sempre elas em trilha, porque as ovelhas são míopes, então elas não têm uma visão tão apurada. Então eu imagino nós caminhando por um despenhadeiro, e o nosso Deus, que é um pastor fiel, nos trazendo, nos puxando, cuidando de nós, nos trazendo, nos puxando. Despenhadeiro é lugar de morte. É um lugar de morte. O problema é que a gente não enxerga esses lugares de morte. Todas as vezes que nós caminhamos e fazemos as coisas com a força do nosso braço, nós estamos assumindo o risco de viver num lugar de morte. Uns anos atrás, quando a gente fala de lugar de morte, a gente pensa, logo na morte física. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma morte que é ainda pior, que é a espiritual. Há uns anos atrás, eu estava morta dentro da igreja e não sabia que estava morta. Eu entrava, sentava, cultuava, eu cumpria toda uma liturgia,
mas o meu lugar era de morte. Porque eu já não acreditava mais que o Senhor é o meu pastor. Eu não acreditava mais na provisão que vinha do alto. Eu não acreditava mais no poder que transforma, no Espírito Santo que batiza. Eu não acreditava mais. Quando a gente fala do vale da sombra e da morte, a gente também pode pensar num vale que é repleto de escuridão e treva, que é onde o pecado quer nos jogar. Quando a gente fala no vale da sombra e da morte, é um lugar onde a gente assume um risco real de morrer espiritualmente, porque se você morre no espírito, a carne é o que menos importa. Porque se nós vivermos em Cristo, nós somos vivificados em toda a nossa maneira de viver. Mas quando nós deixamos de viver em Cristo e assumimos o risco de viver segundo o nosso coração, nós estamos passando por um caminho de morte. É esse caminho que nós estamos trilhando. É esse caminho que nós estamos escolhendo. Nós estamos assumindo o risco de viver segundo o nosso coração, segundo a concupiscência do nosso coração. Quando a Bíblia fala do vale da sombra e da morte, nós podemos entender que o pecado é lugar de morte. Nós podemos entender que tudo que vai contra o princípio da palavra de Deus é pecado, e viver em pecado, o pecado gera a morte. Há um princípio bíblico. Quando a gente fala do vale da sombra e da morte, a gente precisa entender que esse lugar de trevas tira de nós o direito a uma herança que é celestial, a uma herança que é incorruptível, mas que só eu posso abrir mão desse direito. Quando a gente fala do vale da sombra e da morte, a gente lembra do bom pastor, daquele que quer nos tirar deste lugar de dor, deste lugar de sofrimento, e quer dizer: Gláucia, eu sou o teu Deus e eu te amo. E eu enviei Jesus Cristo para pagar, para justificar a tua dívida comigo, e por isso você tem liberdade. Você tem liberdade de viver o que há de melhor nessa terra. Mas, Gláucia, a minha palavra está sobre você. A minha palavra é a promessa sobre a sua vida. Não ande pelo vale da sombra e da morte. A palavra de Deus, ela funciona como aquele cajado que nos traz de volta ao centro da vontade de Deus. A palavra de Deus é inerrante. Ela não tem falha. Ela não tem erro, ela não tem sombra de variação. Não tem sombra de variação. Um dia desses, hoje mesmo, eu estava vindo com a Elisa, nós estávamos conversando sobre o risco que a gente corre de não obedecer a palavra de Deus. Nós estávamos conversando sobre situações, nós estávamos conversando sobre julgo desigual, das consequências que existem quando nós descumprimos a palavra de Deus. Muitas pessoas sofrem porque não obedecem princípios. Muitas pessoas sofrem porque não observam a palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Querido, quando a gente fala de unção, a gente fala de alegria. Quando a gente fala de unção, a gente fala de regozijo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda de alegria. Porque aquele que vive mediante a palavra do Senhor, aquele que obedece às suas leis, ele é feliz. Mas ele é feliz não é porque o mundo faça feliz ou porque as pessoas os façam felizes. Ele é feliz porque ele é feliz em Cristo. Eu creio num Deus que muda uma história. Eu creio num Deus que muda uma trajetória de vida. Eu preciso crer. Porque se eu não crer, eu morro.
Se eu não crer num Deus que muda a história, se eu não crer num Deus que nos enche de alegria, eu morro. Os pastores, eles derramavam azeite na cabeça das suas ovelhas, para proteger dos insetos, para proteger das moscas. Eles derramavam o óleo, para que se alguma mosca pousasse, nenhum tipo de verme entrasse na cabeça da ovelha. E o que eu entendo disso? Vou te dizer o que eu entendo, o que isso traz ao meu coração. Quando nós não estamos com a nossa mente no Senhor, quando não há uma unção liberada sobre as nossas cabeças, o inferno, ele começa a produzir ninhos que consomem a nossa mente, o nosso pensamento e se alojam no nosso coração. Tudo está relacionado ao campo da mente. A obediência, ela passa pela mente. A libertação, ela passa pela mente. Quando nós falamos de libertação, segundo o que nós cremos na libertação através da palavra de Deus. Nós cremos na libertação através do entendimento do pecado. Nós cremos na libertação que traz à existência a consciência do pecado. Porque quando você entende, você compreende o seu pecado, o seu erro, gera no seu coração arrependimento. E o arrependimento só vem quando a gente tem o entendimento da palavra. Nós não cremos numa libertação feita por imposição de mão. Nós cremos sim. Um demônio manifesta, nós expulsamos aquele demônio em nome de Jesus, porque ele não tem lugar, ele não tem morada aqui. Mas aquela pessoa é ministrada acerca do pecado. Porque nós entendemos que todo endemoniamento é provocado por lixeiras. Pessoas cheias de feridas, cheias de dor, que carregam pecados dentro da sua alma. Pessoas que não liberam perdão. Pessoas que andam segundo o seu próprio coração e que vivem uma vida de pecado. Essas sim, correm o risco de serem atacadas por demônio. Nós cremos no princípio da libertação através da palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é arma de defesa, é arma de ataque. É ela que você vai usar quando você é atacado pelo inimigo. É ela que vai ser o seu escudo, a sua fortaleza. Porque quando você declara a palavra de Deus ao seu respeito, você está dizendo para o inferno que essa palavra é viva e eficaz sobre a sua vida. Quando você chega num lugar e você entra e você declara: é chegado o reino dos céus neste lugar, o reino dos céus vai chegar naquele lugar. Quando você declara o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, você tem a convicção e a certeza, e nada, nenhuma mosquinha, nenhum inseto vai danificar a sua mente, porque há uma unção sobre você, há uma unção nova, uma unção derramada pelo poder de Deus e a proteção e o escudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa defesa, é o nosso ataque. E quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus? Quantas vezes nós usamos a palavra como verbete popular? É muito fácil declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no momento da adversidade, eu não me posiciono como diz a palavra de Deus. No momento da adversidade, eu faço como Saul. Vou lá e ofereço o sacrifício, porque Samuel não vem. Ah, não, Samuel não vem, então eu vou. É a palavra de Deus, é o poder da palavra revelada sobre a sua vida, sobre o seu entendimento, que vai produzir cura, que vai produzir libertação.
Precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em todos os momentos da nossa vida. É propriedade adquirida. Eu creio no poder da palavra e ponto final. Não importa o que falam ao meu respeito, eu creio na palavra. Não importa o que falam contra mim, eu creio na palavra. Não importa o que o inferno vai falar, eu creio na palavra de Deus, porque ela é fiel. Quando eu olhava para o meu irmão, eu não cria na conversão. Não cria. Porque ele vivia segundo o coração dele, ele não tinha necessidade de nada, não cria. Até que um dia eu estava na minha casa. Meu irmão, com quase 2 metros de altura, chega chorando na minha casa. Eu olhei para ele. Oi, irmão. Ele, minha irmã, eu vim aqui para você orar por mim. Eu estou tendo crise de pânico, crise de ansiedade. Estou tendo taquicardia, temor, não consigo trabalhar. Estou tomando medicação controlada, estou com hipertensão. Aí eu olhei para ele, me liguei com Deus. Falei assim, Senhor, o que eu faço agora? Deus disse para mim, não ora. Não ora. Não ora. Eu não vou curar ele, não ora. Na hora, não ora. E eu virei para ele e falei assim, meu irmão, eu não vou orar para Deus te curar. Porque é você e Deus. Eu vou orar para que Deus te dê graça e te fortaleça nesse processo. E ele chorou durante horas no sofá lá de casa. Quando foi no dia seguinte, ele ligou. Minha irmã, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu vou procurar uma igreja e vou aceitar Jesus. E assim ele foi. E dali nunca mais saiu. Então, querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diante da minha incredulidade, quando eu orava, eu dizia assim, Senhor, a tua palavra diz que será salvo eu e a minha casa. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra produz cura, a tua palavra produz milagre. Queridos, nós não temos que desanimar. Se o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é. Minha filha, há um tempo atrás, muitos aqui já sabem, mas eu vou contar para edificar sua fé. Lisandra está fazendo faculdade de engenharia. Minha filha mora em Cuiabá. E aí eu conversando com ela, eu dizia assim, filha, você orou, você pediu a Deus para fazer engenharia? Aí ela, mãe, eu sempre entendi que engenharia não era para mim e que eu nunca iria conseguir, porque engenharia, mãe, é curso de rico. Eu nunca tive a coragem de pedir. Mas quando ela entendeu os planos de Deus para ela, os projetos de Deus para ela, ela foi para a guerra. Ela não negociou. Ela começou a estudar. Teve o Vitor. Tem um bebezinho novinho de 1 ano e 7 meses. E ela começou a estudar porque ela entendeu que os planos de Deus para ela eram maiores do que ela imaginava. E ela passou para 2 faculdades federais de engenharia. E aí ela foi orar. Qual que eu vou escolher? Mãe, eu não sei o que eu vou escolher. Ore, minha filha, ore. Ela orava, ia buscando resposta na palavra. Orava e buscando resposta na palavra. Queridos, a palavra de Deus é fonte de vida. Quando ela tem alguma dificuldade em alguma matéria, ela jejua, ela é crente. Há um princípio bíblico naquilo que Deus tem para você. O que eu quero te dizer, querido, que a realidade não te define. O que eu quero te dizer é que o que você está vivendo nesse momento não define quem você é. Quem define os teus sonhos, os teus projetos, a tua realidade é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que define e ponto final.
O seu trabalho é obedecer e viver à luz da palavra. É viver a perspectiva do reino. O que a Bíblia fala ao teu respeito. O que Deus fala a teu favor. E aí você pode pensar um monte de coisa. Não, também ela deve ter estudado assim, ela deve ter estudado assado, ela deve ter feito... Gente, aluna de escola pública. Morava em Vila Magalhães, vinha a pé para a escola. Morava em Vila Magalhães, vinha a pé para a escola. Foi forjada para a guerra. Ela fala para mim, ela, mãe, eu louvo a Deus por todos os anos que eu andei a pé. Eu louvo a Deus por todas as dificuldades que eu encontrei para estudar. Sabe por quê, mãe? Porque 3 horas da manhã para mim é dia. Eu estou estudando e Deus me sustenta e me honra. Então, querido, há um forjar. No seu processo, na sua prova, há um forjar de Deus. Não questiona, adora, vive o que diz a palavra de Deus. Se é para jejuar, eu vou jejuar. Se é para orar, eu vou orar. Se é para meditar na palavra, eu vou meditar na palavra. Eu vou entrar na guerra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para a minha vida. Hoje eu não entendo, mas amanhã você vai entender. O problema é que nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e esquecemos que temos um pastor que quer nos levar a pastos verdejantes, que quer que nós descansemos a água tranquila. O problema é que nós esquecemos que a realidade do reino, ela precisa ser manifesta nessa terra. Querido, para de esperar o reino celestial e vive o reino que já está implantado aqui, ó, o reino dos céus já está aqui, ele já chegou. E é mediante esse reino que nós temos que viver. A perspectiva do reino é essa. Se Deus cura, então Ele vai curar. Ele vai curar. Eu vou para a guerra. Se Ele não curar, é porque era tempo de morrer. Mas se eu não morrer, eu vou viver o sobrenatural. A perspectiva é essa. O problema é que nas adversidades nós baixamos as armas. A primeira coisa que a gente tira da nossa frente é a palavra de Deus. É a primeira coisa que você tira, é a palavra. Não estou com paciência de ler Bíblia. Não estou com paciência. Eu não tenho paz para orar. Não tenho descanso para orar. Esquece que pode clamar. Esquece que pode clamar. Esquece que pode se derramar. E aí o inferno faz arruaça. Eu sempre conto que eu perdi quase 15 anos diante do Senhor. Eu sempre falo isso. Perdi 15 anos porque eu tinha medo de orar. Sabe por que eu tinha medo de orar? Porque eu tinha medo do inferno. Não, porque se eu orar, o inferno se levanta. Não, porque se eu orar, eu vou ser atacada pelo inferno. Foram 15 anos sendo massacrada pelo diabo. Calada. Vazia. Sem autoridade, ferida. Hoje, nada pode calar o meu clamor. Nada pode calar a minha oração. Nada pode calar a minha adoração. Querido, adoração é arma de guerra. Já venci muitas lutas em adoração, sem pedir. De entrar para o meu quarto e só adorar. Adorar, da garganta ficar seca e de eu ficar, Senhor, Tu és Senhor e Rei sobre todas as coisas, Tu és Senhor e Rei sobre todas as coisas. Já venci guerras com adoração. O problema é que quando nós estamos passando pelos processos, a primeira coisa que a gente esquece é que o Senhor é o nosso pastor. A segunda, a gente esquece que nada vai nos faltar. Pega a palavra, joga para o canto. Vai ver o que agrada o coração, vai se distrair vendo um filme na Sky ou na Netflix. Não que seja pecado. Mas isso te rouba. Te rouba. Eu quero te dizer, querido, que essa mesa só vai ser preparada diante de você quando você tiver um posicionamento no reino.
Essa mesa, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, exige de nós posicionamento. Será que você tem maturidade? Será que você tem bagagem espiritual para ter uma mesa preparada diante dos seus inimigos e ele sentar à mesa, ele se assentar à mesa com você? Para o seu inimigo assentar à mesa com você, ele precisa ter sido perdoado. Ele precisa ter sido revelado. Você precisa saber todas as intenções que ele tinha ao teu respeito e sobre todas as coisas você tem que ter o coração puro para com ele. Nós olhamos para esse texto com uma versão de triunfo, de exaltação, e esquece que a verdadeira exaltação é ter um coração limpo diante de Deus. Essa é a verdadeira exaltação. A verdadeira exaltação é ter o nosso coração preservado em todas as adversidades da vida. Mas a gente pensa assim: Deus vai me exaltar, vai pegar o meu inimigo para que ele veja. Não, querido, para alguém se assentar à mesa com você, essa pessoa precisa ter tido um relacionamento restaurado com você. Você não vai convidar qualquer pessoa para comer na sua mesa se essa pessoa não tiver uma aliança com você. Você não vai colocar qualquer pessoa na sua casa se essa pessoa ela não estiver unida com você em um propósito. Se não houver um vínculo de amizade e respeito. Então eu quero te dizer que para você viver o que diz esse texto, preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, você vai ter que liberar perdão. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que trazer à existência um relacionamento que já não existia mais. Esse é o princípio do reino. Quando a gente fala, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a primeira coisa que não pode faltar é o perdão, porque você precisa devolver ao seu irmão o perdão que você recebeu. Isso é bíblico. Assim como eu perdoo, assim como sou perdoado, à medida que sou perdoado. Quando nós declaramos desse óleo de alegria, quando nós falamos sobre esse óleo sobre a sua cabeça, que não vai permitir que as tramas do inferno entrem na sua mente para roubar aquilo que Deus tem a seu respeito, para roubar a palavra de Deus ao seu respeito. Quando nós declaramos que esse óleo derramado sobre nós traz sobre nós alegria, exige de nós um coração limpo diante do Senhor, para que o seu cálice possa transbordar de alegria. E aí, querido, você vai poder viver o que diz a palavra de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Entendam, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Me seguirão. Não vai ser você que vai estar correndo atrás dela, não, querido. Ela vai te acompanhar por onde você passar. A bondade e a misericórdia será sobre a sua vida. O cuidado será sobre a sua vida. O zelo de Deus será sobre a sua vida. A adversidade, quem não as vive? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos à luta, à enfermidade, às traições. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a passar por todas as dificuldades que o mundo oferece. Mas o diferencial é que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não nos faltará refrigério, não nos faltará alimento, não nos faltará cuidado, não nos faltará amparo. Não nos faltará o poder de Deus manifesto e revelado sobre as nossas vidas, porque foi para isso que você foi gerado. Lá no livro de Mateus 26, fala que nós faremos obras maiores que as que Cristo fez. A graça revelada e manifesta sobre as nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, habitar é fazer morada. Lá no Salmo 91, eu acho graça. Muitas vezes a gente chega na casa de alguém, o Salmo 91 está aberto lá. Está aberto, empoeirado. A folha já não tem nem mais cor, a letra já não tem nem mais cor. Mas se você meditar nesse salmo, você vai ver a profundidade dele. Salmo 91, William, para mim, por favor. Habitar, querido, é fazer morada. No Salmo 23 ele fala que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Você vai fazer morada. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Querido, pensa nisso. Eu estava pensando na minha casa uma vez. Quando o inferno vier te procurar, habitar é residência, fazer morada. Quando o inferno vier te procurar, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido lá. Ele não vai ter poder de te tocar. Porque você está fazendo morada. Você está escondido, você está descansando porque você confia. Só descansa à sombra do Onipotente aquele que tem confiança. Só descansa à sombra do Onipotente aquele que tem convicção. Só descansa à sombra do Onipotente aquele que tem certeza. E o que gera essa fé, essa convicção e essa certeza é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai produzir esse fruto no teu coração. Não existe fé, não existe convicção que possa produzir crescimento dentro de você se ela não for gerada através da palavra. Nós precisamos crer e nos apropriar. Então, querido, nessa noite eu te convido a olhar para dentro do teu interior e ouvir, refletir no que diz o teu coração. Será que você está vivendo plenamente o que diz a palavra de Deus? Ou será que Deus está tendo que toda hora ir lá no vale da sombra e da morte, lá naquela trilha perigosa, te puxar e trazer de novo, te puxar e trazer de novo, te puxar e trazer de novo? Qual tem sido a intervenção de Deus na sua vida? Será que você está tendo a condição de viver de maneira que a graça e a misericórdia te sigam em todos os momentos da sua vida? Ou será que em Deus você está tendo que ter livramentos e livramentos e livramentos? Opa, fiz segundo o meu coração, errei, Senhor me perdoa, e Ele te traz de volta. Senhor me perdoa, Ele te traz de volta. Senhor me perdoa, Ele te traz de volta. Qual tem sido o teu posicionamento diante de Deus? Como você tem agido como filho? Qual tem sido a tua perspectiva do reino? Como você tem visto o agir de Deus na sua vida e através da palavra? Qual tem sido a tua perspectiva? Qual tem sido a tua visão? Como você tem encarado o reino de Deus na sua vida? Será que você é daqueles que está deitado em berço esplêndido, esperando o dia da sua morte para viver eternamente? Ou você quer viver o reino de Deus aqui? Eu quero viver o reino de Deus aqui. Eu quero ver o poder de Deus manifesto aqui. Eu quero ver o poder de Deus sendo revelado aqui, através do poder dEle, através da palavra dEle, através da misericórdia dEle. Eu quero viver todo o propósito liberado do céu para a minha vida e para a minha existência. Se é para morrer velhinha, eu quero morrer velhinha, porque eu quero viver todo o propósito de Deus. Eu falo para Deus isso todos os dias da minha vida. Eu quero viver os teus propósitos. Segura na minha mão e me leva. Qual tem sido a tua perspectiva? Qual tem sido a sua visão? Vamos nos colocar de pé, querido. Eu quero te dizer que o nosso pastor,
é um pastor que ele nunca vai faltar com a sua responsabilidade. Um pastor por profissão, ele não falta com a sua responsabilidade. Imagina o Rei dos Reis, o pastor dos pastores. Querido, não vai faltar cuidado, não vai faltar provisão. Eu não sei qual tem sido o teu forjar, mas eu quero te dizer que essa armadura, que esse revestimento de poder, eu não sei qual tem sido o teu forjar, mas eu quero te dizer nessa noite que essa armadura, que esse teu revestimento de poder, está sendo forjado sobre medida na sua vida. Qual é o teu sonho? Quais são os teus projetos? O que você deseja diante de Deus? Mas agora, o que Deus tem para você? Quais são os sonhos de Deus a teu respeito? Quais são os projetos de Deus a teu respeito? Porque sonhar o meu sonho é muito fácil. Porque o meu sonho vai até onde a minha mão alcança. Mas os sonhos de Deus não. Os sonhos de Deus não. A realidade dos céus sobre você é uma realidade que é gerada além do seu entendimento humano. A perspectiva do reino dos céus para você é gerado além da sua visão. Um dia desses eu cheguei lá no meu trabalho e uma colega estava passando muito mal com hipertensão, muito mal, muito mal. E aí eu cheguei, eu olhei, ela cercada de pessoas cristãs. E todo mundo, bota no carro, leva para a UPA, bota no carro, leva para a UPA. É certo, é certo. Nós temos que socorrer dessa forma. Mas aquela situação começou a me incomodar. O meu coração começou a aquecer e começou a me incomodar. E todo mundo, leva para a UPA, bota no carro. Ela, não quero ir agora. E ela mole, deitada ali. Aí eu cheguei pertinho dela. Falei assim, eu vou orar por você. Oramos. A pressão dela se estabilizou e ficou normal. É a realidade do reino. É estabelecido o reino dos céus. É isso que Deus espera de nós. A realidade do reino é essa. É normal, precisa ser normal no nosso meio um Deus que cura, entende? Precisa ter normalidade. Não tem que ser motivo de testemunho no meio dos crentes. Tem que testemunhar daquele que está lá fora. Mas para nós é a nossa primeira reação. Eu acordei passando mal, Elisa, ora. Ainda estou com dor, ora de novo. Ainda estou com dor, ora outra vez. Essa é a nossa perspectiva. Isso é o que a gente vive. Se precisar do médico, amém. Nós vamos ao médico, precisamos sim, precisamos cuidar da nossa saúde. Mas se a gente quer viver a realidade do reino, nós temos que buscar viver essa realidade de uma forma intensa na nossa vida, no nosso dia, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. É chegar no seu trabalho e dizer assim, é chegar do reino dos céus nesse lugar. O meu patrão não está prosperando, ele vai prosperar e ele vai me dar aumento de salário porque eu vou clamar. E o meu Deus vai responder e vai trazer uma unção nova sobre esse lugar. Aquilo que está fora, com a presença do Espírito Santo através da minha vida, Deus vai trazer à existência a realidade do reino naquele lugar. Querido, é para isso que você foi gerado. Você foi gerado para gerar vida. Você foi gerado para multiplicar a esperança de sonhos. Você foi gerado para trazer a realidade do reino dos céus por onde você passar, por onde você viver. A perspectiva do reino é essa. Nós não podemos viver de uma forma diferente. Eu não posso crer num Deus que não opera milagres quando a gente clama. Não é essa a realidade do reino para nós. E nisso, com essa mentalidade pequena,
com essa mentalidade que o inferno construiu na nossa mente, endurecendo a nossa cerviz, nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo saqueados, porque o inferno está roubando o seu direito e a sua herança. E você está dormindo. A realidade de Deus para a sua vida não é essa. Há um forjar, há um revestimento de poder, há uma armadura sendo preparada sob medida para você. Para quando Golias se levantar, você ter instrumentalidade para derrubar. Esse é o plano de Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, é a tua igreja. Pai, é o teu povo. Senhor, são os seus planos a nosso respeito. A tua palavra diz, Deus, que nós somos sacerdotes santos. Pai, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo de propriedade particular de Deus, Pai. É o que diz a tua palavra. A tua palavra diz que em teu nome nós expulsaríamos demônios. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se nós bebêssemos algo mortíferos, Pai, não nos causaria dano. Pai, a tua palavra diz, Pai, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, a tua palavra diz que Jesus se fez maldito por nós. Pai, a tua palavra diz que a tua justiça é manifesta através da cruz de Cristo. Pai, não sou eu que digo, Deus, é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, é a tua palavra revelada e manifesta ao nosso respeito e ao nosso favor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como filhos do teu amor, gerados na cruz, nós não iremos aceitar as palavras que o inferno lançam ao nosso respeito. Pai, se a tua palavra diz que eu e a minha casa servirei ao Senhor, nós iremos servir ao Senhor, porque a tua palavra revelada, ela é fiel e ela é verdadeira. Pai, se a tua palavra diz que os meus filhos são herança, são como flecha na mão do valente, eu sou o valente, e meus filhos serão lançados, Pai, para onde o Senhor determinar, e eles alcançarão o alvo, porque assim diz a tua palavra. Pai, a tua palavra é fonte de vida, é fonte de vida. Pai, o caminho que nos traz a paz estava sobre Cristo, e por isso, Deus, nós estamos aqui. Pai, nós queremos, Deus, nessa noite destronar toda a realidade do inferno plantada sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos declarar que nós somos livres no amor de Cristo. E que nós, Pai, nós faremos obras maiores, porque assim, Deus, a tua palavra determina, nós iremos fazer obras maiores que Cristo fez, porque a tua palavra determina, Pai, nós viveremos a cura, nós viveremos o milagre. Pai, nós teremos o nosso coração lavado pelo puro sangue carmesim, aquele que nos santifica e nos purifica de todo pecado. Você vai frutificar a 100 por 1, porque assim diz a palavra de Deus, você vai frutificar. Você vai frutificar. Você vai lançar fora todo medo, toda a covardia que o inferno tentou te aprisionar. Você vai lançar fora. Você vai lançar fora toda a prisão na sua alma. Porque a palavra de Deus, ela te torna livre. Livre do jugo do pecado. Livre do juízo e da justiça. Porque Jesus levou sobre ele as suas dores e as enfermidades. A palavra diz que você viverá o melhor dessa terra. Eu não estou falando de melhor financeiramente, não.
Porque isso muitos ímpios vivem. Quando eu falo que você vai viver o melhor dessa terra, é porque você vai viver aquilo que Deus tem para você, os seus sonhos e seus projetos a seu respeito. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que nós somos limpos pela palavra de Deus. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que nós tomamos posse de tudo que a infalível palavra de Deus fala ao nosso respeito e ao nosso favor. Pai, nós somos livres pelo amor que nos libertou lá na cruz. E por isso, Deus, nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nós possamos frutificar, Deus, a 100 por 1, para que o Teu Espírito Santo nos mova, Deus, ao centro da Sua vontade. Pai, porque nós somos filhos do Teu amor. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, por essa noite. Pai, despeça-nos, Senhor, em paz e segurança. Pai, que o Teu Espírito Santo possa encontrar liberdade, Deus, para falar ao nosso coração. Nos abençoe, abençoe a Sua igreja. Nos dê, Deus, uma semana de paz. Pai, nos dê, Deus, coração sensíveis à Tua palavra, ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Pai, que todo operar do inferno, Senhor, seja destronado. Em nome de Jesus, Pai, nos conduza e abençoa a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.